Amém, aleluia. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. All right, before you're seated, let's say it again. Antes de você se sentar, vamos Não lá. se preocupe. Não, diga de novo, não se preocupe. Opa. Jesus está voltando. Glory to God. Amém. You can be Amém. seated. Você pode se sentar. Eu estou me ouvindo aqui. Você pode tirar meu áudio. Deixa só o dele, por favor, como estava no começo. Aleluia. Eu estou me ouvindo. Obrigada. Let's look at a couple of scriptures here. Vamos ver alguns Go versículos with me to the aqui. book of 1 Peter. Vamos para 1 Pedro. 1 Peter. 1 Pedro, And look at the first chapter primeiro capítulo, and the 22nd verse. versículo 22. 1 Peter 1 1:22. Pedro 1:22. Notice it says, being born again, Note o que diz, sendo de novo gerados, not of incorruptible seed, não de semente corruptível, not of corruptible seed, não de semente but of corruptível, incorruptible, mas da by the incorruptível, word of God, pela palavra de which Deus, lives and abides forever. viva e que permanece para Notice sempre. how it made an equivalence Note a equivalência que ele between faz God's word entre a palavra de and Deus God's seed. e a semente de Deus. So once again, Então, God's word de novo, a palavra de is Deus the ultimate seed. é a semente máxima. It was the word of God Foi a palavra de that Deus brought everything into que existence, trouxe tudo à existência. created every living thing, Criou tudo, todo ser vivo. because God's word Porque a palavra de has Deus God's life in it. tem a vida de Deus nela. Amen. Amém. Now, you just Agora. received an offering. Vocês acabaram de receber a oferta. Let me mention something about that. Deixa eu só mencionar um pouco Notice sobre what isso. 2 Corinthians chapter 9 has to Note say. o que 2 Coríntios capítulo 9 tem a dizer. God is speaking of giving Deus está falando sobre dar in 2 Corinthians 9. em 2 Coríntios capítulo 9. And in the 10th verse he says E no versículo 10 ele that he diz ministers seed to the sower, que ele dá semente ao que semeia. ministers bread for your food, Ele dá pão como alimento and multiplies your e seed sown multiplica a sua semente semeada to increase the fruits of your righteousness. para aumentar os frutos da vossa justiça. Now, first of all, notice this. Agora, primeiramente, note isso. God doesn't tell you you've got to choose between sowing and eating. Deus não diz que você tem que escolher entre comer ou semear. God will supply enough for you to sow, Deus vai suprir o suficiente para você and he semear won't take bread from your table. e Ele não vai retirar o pão da sua mesa. Amen. Amém. But now, a while ago, you brought your Agora, offerings up, um tempinho atrás, vocês trouxeram as suas ofertas and you understand e você entende that an offering, que uma this is a oferta, US dollar, esse é um dólar americano, you use mostly Brazilian real, vocês usam geralmente mesmo é o real, but this is nothing but paper. mas isso aqui não é nada além de papel. There's no life in this. Não tem vida nenhuma nisso aqui. But understand the principle, Mas entenda o that princípio, whatever God connects his word que to, seja com aquilo que Deus conecta a palavra dele, it gives it life. vai dar vida àquilo. So, Então, when you go spend this at the store, quando você vai e gasta essa nota aqui numa loja, it's just transaction of paper or metal é uma transação de papel ou de plástico, metal, of equivalent value. de um valor equivalente. But when you sow it Mas quando você planta into the Lord's work, na obra do Senhor, now then it takes on life. agora então ela recebe vida. If you go plant this in the ground, Se você for e plantar isso no chão, it's na not terra, it won't grow, não vai crescer, it will decay. vai estragar. But when you sow it into the work of God, A nota vai apodrecer, mas quando você planta isso na obra de now Deus, God has connected his word with agora that, Deus conectou a palavra dele com isso. and it takes on life. E agora ela assume And vida. like a seed, E como uma semente, it grows. ela cresce. There is a
harvest in this Existe uma colheita nisso when aqui. you honor God with it. Quando você honra a Deus com ela. And whatever a man sows, Aquilo que o homem planta, that's what he's going to reap. é isso que ele vai colher. So you should give with great Então, expectation, vocês têm que dar com grande expectativa. not just as an honor, Não só como and honra, not just as a e duty, não só como um dever, but with great mas expectation. com grande There's a expectativa. harvest in my seed. Tem uma colheita na minha semente. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Now, let's go Agora, back to 2 Corinthians chapter 4. vamos voltar para 2 Coríntios 4. Glory to God. Glória a Deus. Pick up where we left off a while ago. Vamos recomeçar de onde terminamos. 2 Corinthians chapter 4 says, we having the same spirit of faith, 2 Coríntios 4:13, temos, portanto, o mesmo As it espírito is da written, fé, como está escrito, I believed, criei, and therefore I have spoken. por isso falei. Now we read again through the rest of the chapter. Agora nós lemos novamente pelo restante do We capítulo. talked in the previous section about Nós speaking, falamos na sessão anterior sobre o falar importance of having faith in God's word. e a importância de se ter fé na palavra de Deus. Now notice he also says the spirit of faith Note que ele também diz que o espírito da fé believes something. crê em algo. What does it believe? E em que é que ele crê? Well, certainly it believes God's Bem, word. certamente crê na palavra de Deus. But I want to take it another step Mas eu quero dar um passo a mais and use what the Holy Ghost says here in this e chapter usar o que o Espírito Santo diz aqui nesse capítulo to show you what it believes. para te mostrar em que é que o espírito da fé crê. The spirit of faith speaks O espírito da fé fala and the spirit of faith e o believes. espírito da fé crê. What does it believe? E em que é que ele crê? It believes what it sees. Crê naquilo que vê. What does it see? O que que ele vê? The last verse of the O chapter último versículo do says, capítulo while we look not diz, não atentando at the nós things which are seen, nas coisas que se veem. that is with the natural eyes, Isso é com os olhos naturais. but we look Mas nós at the olhamos things which are not nas seen coisas que não se veem with the natural eyes. com os olhos naturais. The things which are seen with the natural As eyes coisas que são vistas com o olho natural are temporary. são temporais. Understand that everything that you can see Entenda que tudo que você consegue With your ver physical eyes com os seus olhos físicos will change. vai mudar. It will. Vai mudar. Nothing that you can see Nada que você consiga natural ver eyes com os olhos will naturais stand forever. vai permanecer para sempre. But the things that are not seen, Mas as coisas que não se the veem, scripture says, are eternal. o versículo diz que elas são They will eternas. stand forever. Elas vão permanecer para And they will sempre never change. e elas nunca vão Now mudar. the spirit of faith sees it, Agora, o espírito da fé not with the vê, natural eye, não com o olho but natural, with the eye of faith. mas com o olho da fé. Or let me describe it like this. Ou deixa eu descrever dessa Another word forma. would be vision. Uma outra palavra para isso é visão. The spirit of faith has vision, O espírito da fé tem but it's visão, not natural vision. mas não é uma visão natural. It's supernatural vision. É uma visão sobrenatural. Spiritual vision. É uma visão espiritual. So we've got the natural things Então, nós temos as coisas which we see with naturais these natural eyes. que nós vemos com esses olhos We've got naturais. the spiritual things Você tem as coisas which we espirituais, see with our spiritual eyes, as quais nós vemos com os olhos or espirituais. which we have vision of. Daquelas coisas que nós temos visão delas. Everything here will change. Tudo aqui vai mudar. Everything here Tudo aqui will never change. nunca vai mudar. So what do we want to believe? Então, em que é que nós queremos crer? I cannot change this. Eu não posso mudar isso. This cannot change this. Isso aqui não pode mudar But isso. this can change Mas this. isso aqui pode mudar isso. And so as I speak Então, enquanto eu falo God's word, a palavra de not Deus, only am I planting the seed, eu não só estou plantando a semente circumstance, na but circunstância, I'm doing something in my own mas spirit. eu estou fazendo algo no meu próprio espírito. God's word A palavra de Deus, seed a is semente, going into my heart as well. está entrando no meu coração também. And it imparts something to E me. ela transmite algo a mim. And that something is
vision. E este algo se chama visão. Vision is the language of the Spirit. Visão é a linguagem do Espírito. Jesus said it like this. Jesus disse dessa He forma. said, I only speak those Ele things disse, eu só falo as which I coisas hear my Father say, que eu ouço meu Pai falar. and I only do those E eu things só faço aquelas which I coisas see my Father do. que eu vejo meu Pai fazer. And those things which he said he saw E aquelas coisas que ele disse que via father do. o Pai fazer is called vision. é chamado de visão. Jesus said when the Spirit of truth has come, Jesus disse que quando o Espírito da verdade he vier, will guide you into all truth. ele vai te guiar em toda a He will verdade. take the things of mine Ele vai pegar as coisas que são minhas and show it unto you. e mostrar a você. Oh, we need to look at that. A gente precisa olhar isso. John chapter 14. João 14. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus é bom. O tempo todo. John chapter 16, João 16, verse 13. versículo 13. Read that for me. João 16, 13. John 16, 13. Perdão, eu estou em Atos. Hold on. It's in the New Testament. Yes. Engraçadinho. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Okay, now, does that say the same things it does in English? Does it say, he shall speak and he will show you things to come? Yes, yes. Okay. Aham. Now read verse 14. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Show it unto you. Yes. What's the word show? Portuguese. Não. Ele, he will glorify me and you will receive what is mine and will announce, not show. Show. No, Yeah. announce. In the Greek, it's show. Okay? Ok. Then the same word is found again in verse 15. Ok. He shall Ele take está of mine. dizendo que a palavra anunciar no versículo 14 no grego é mostrar. E aí no versículo 15, essa palavra anunciar também é mostrar. Tudo quanto o Pai, versículo 15, tem é meu, por isso vos disse que o que há de receber do que é meu, vou-lo há de mostrar. And he will show it unto you. Ele vai te mostrar. Now, he will announce it. Então, ele vai But anunciar, when the Holy Ghost announces mas something to quando your o spirit, Espírito Santo anuncia algo para o seu espírito, you don't see it in words você não vê em palavras. like on the screen. Como assim, palavras num telão. You see it in pictures. Você vê em imagens. Or, as the Bible calls it, vision. Ou como a Bíblia chama, você vê em visão. God's word will create a A vision palavra de Deus vai criar uma visão em in você. you. Uma visão em você. Now, let me explain it like this. Deixa eu explicar dessa How forma. many of you use computers? Quantos de vocês aqui usam computador? Practically everybody, Praticamente todo mundo. especially the younger generation. Especialmente a geração mais nova. Are any of you like computer programmers or Alguém aqui é programador? computer experts? Algum especialista em computação? Okay. Ok? I had one of the very first computers that Apple produced. Eu tenho um dos primeiros computadores que a Apple produziu. It was an Apple IIe. Foi a Apple chamada 2i. Had a great big 2E. boxy monitor Tinha um monitor grande and two 64K floppy disk drives. e tinha aqueles disquetes que Y'all você probably only colocava. seen those in pictures, Você só provavelmente alguns de vocês só viram disquetes em foto, but I had one of those. mas eu tinha um Now, daqueles. 64K of memory. Agora 64 Is not gigas de very memória não é muita memória. Amen. Amém? We're dealing today in kilobytes, A gente está falando hoje de Megabytes. bytes, megabytes, terabytes, terabytes, so much bigger. muito maior. As the computer age developed Enquanto a era da tecnologia and files desenvolveu begin to be transferred e arquivos começaram a ser over transmitidos, the wire or wirelessly, ou pela internet com fio ou sem fio, those files got so big esses arquivos ficaram tão that it was grandes very cumbersome
It was very slow and difficult que era até difícil, devagar, to make transfers de fazer as of large transferências. data files. Quando eram assim uma data ou dados muito pesados, muito grandes. Everybody with me? Tá todo mundo me entendendo? Okay. Ok. So they came up with an idea, Então eles tiveram uma ideia and they developed a program e eles desenvolveram um programa that would compress the data. que iria comprimir os dados, Sometimes they called it a zip file condensar os dados. Eles chamam isso de arquivo zip, because they would take this great deal of data, porque eles pegariam essa grande quantidade de dados, squeeze it down, diminuía and zip it up. e zipava. Then they could transfer that small file E eles podiam transmitir esse arquivo pequeno agora to another computer. para outro computador. And if the other computer E se o outro computador had the same compressing program on it, tivesse a mesma programação de condensar small os file arquivos, então esses arquivos pequenos could be unzipped, poderiam ser abertos and out of it came all this data. e na hora que abria vinha todas essas informações, esses dados. Everybody with me? Tá todo mundo me acompanhando? Amen. Amém. Now, Agora, man did not invent that. o homem não inventou isso. Man didn't come up with that idea. Não foi o homem que teve essa ideia. God did. Foi Deus quem teve. And what I mean by that is, E o que eu quero dizer com isso é, God has all this revelation Deus tem toda essa revelação to show you. para te mostrar. And it's all right here. E tá tudo aqui. But when God sent his word Mas quando Deus enviou a sua palavra and it was spoken e and ela recorded, foi falada e gravada, it was a zip file. foi um arquivo It zipado. was a compressed file. Foi um arquivo The condensado. Holy Ghost took all this O information Espírito Santo pegou toda essa and informação compressed it down e comprimiu, and put it into this. condensou e colocou aqui. But this Mas isso aqui is far more é than the pages muito and the além words do on que it. só páginas e palavras escritas This is nela. life. Isso aqui é vida. This is the heart of the Creator. Isso aqui é o coração do Criador. Now, when he sent it to the old covenant Agora, people, quando ele enviou essa palavra para o povo da velha aliança, all they could understand tudo que eles podiam entender was the letter era só a letra. of what it said. A letra daquilo que dizia. But under the new covenant, Mas debaixo da nova aliança, God sent the Holy Ghost Deus enviou o Espírito to Santo live in me para viver em and to mim live in e you. para viver em você. And the same Holy Ghost E o mesmo Espírito who Santo zipped and compressed the que file condensou todos esses now arquivos lives in me. agora vive em mim. So when I read Então, quando eu the leio Word of a God, palavra de Deus, He unzips that. ele abre os He arquivos. decompresses that. Ele And out of one little tira a scripture, condensação desse arquivo I can see volumes. e de um versículo eu posso ver volumes information. de informações. But it's not in words, Mas está em palavras. it's in vision. Não está em palavras apenas, said, está "I will em show visão. you Ele diz, eu vou te to mostrar coisas por vir. So when the Holy Ghost announces it to your Então, spirit, quando o Espírito Santo anuncia para o seu espírito, it comes in the form of a vision, vem em formato de visão. something you see Algo que você vê por in your dentro. spirit. Vê por dentro do seu espírito. Have you got access to the internet back there? Vocês têm acesso à internet aí atrás? Find me a picture Me acha of uma a red imagem Corvette. de um Corvette vermelho, que é um carro, Corvette. Red Corvette. Now, I can Corvette, ex- The Corvette C-O-R-V-E-T. is the iconic American muscle car. O Corvette é um carro estilo americano, é o protótipo de um carro dos sonhos do And I can americano. stand up here and describe it to E you. eu posso ficar aqui e descrever esse carro para Some of você. you know what it looks like. Alguns de vocês até sabem ou entendem um pouco como é que ele Some of you parece. may not know what I'm talking about. Alguns nem sabem do que se trata esse carro. When you get it, Quando você tiver Put it o up here. Corvette,
Coloque aí em Now, cima. when I show you a picture, Agora, quando eu te mostro a foto, we're all seeing the same thing. todos nós agora estamos vendo a mesma I can coisa. tell you about Eu it, posso te dizer do carro, but that's no guarantee mas isso não tem garantia that you will see what I que see. você vê o que eu estou vendo. But when we all look at the Mas same quando picture, a gente, todos nós vemos Now we're a all mesma seeing the foto, same thing. agora estamos vendo a mesma and coisa. the Holy Ghost takes His E o word, Espírito Santo pega a palavra de He has Deus a picture of your e ele redemption, tem uma imagem da sua redenção. and He's trying to get it to E you. ele está tentando trazer essa imagem para The only way você. you can fully E a understand it única forma que você pode totalmente is for him to entender show it to you. é ele mostrar para você a imagem. Now, Agora, here's something that the Holy Ghost can do existe algo aqui que o Espírito Santo that we pode can't fazer do with this que screen. nós não podemos fazer com essa imagem. Not only can He show you Não, the red Corvette, não só ele pode te mostrar a imagem de um Corvette but He can vermelho, show it to you with you in it. mas ele pode te mostrar você dentro desse carro vermelho. And that's what our redemption is. E é aí que está a nossa It's a redenção. picture of what Jesus has É done, uma imagem do que Jesus but fez. you're in it. Mas você está nela. You're not observing it. Você não está You're observando not de just fora. looking at it. Você não está só olhando para You're a ela. part of it. Você faz parte dela. You're in the car. Você está dentro desse carro. You're in the car. Você está dentro do The carro. power is yours. O poder é seu. Under your control. Debaixo do seu controle. driving. É você que está dirigindo. Aleluia. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. Vision Visão. Vision Visão. is the language of the É a Spirit of God. linguagem do Espírito de Jesus said, I'll Deus. show you. Jesus disse, eu vou te mostrar Things to come. coisas por vir. Have you ever noticed this? Vocês já notaram isso? There are some things in the Bible Existem algumas coisas na Bíblia that God doesn't define. que Deus não define. An example, Exemplo. 2 Corinthians chapter. I'm going to preach to this side for a while. Vou pregar desse lado aqui por um pouquinho. Amen. Amém. Yeah, see? Tá vendo? Got the spirit of faith over Isso é o here. espírito da fé aqui desse I knew I lado. did. Eu sabia. Now, where Agora. was I? You're gonna show something. Huh? Onde é que ele estava, gente? O que ele disse? The Lord. 2 Corinthians, you're gonna say Oh, something yeah. about it. Definitions. Sim, definições. I was just checking to see if you were keeping up. Só para saber se você estava prestando atenção, viu? 2 Corinthians chapter 8 2 Coríntios, capítulo 8, and verse 9. versículo 9. It says, you know the grace Diz, vós sabeis da of our graça Lord Jesus Christ, do nosso Senhor Jesus Cristo, that though he was rich, que mesmo sendo rico, yet for your sake, por amor de he vós, became poor. ele se tornou pobre. Why did he do that? Por que ele fez isso? So that you, Para que through vós, his poverty, através da pobreza might be dele, rich. vos torneis ricos. So the scripture says, Então, as escrituras dizem Jesus bore the curse of que poverty Jesus ele levou a maldição da pobreza to exchange your poverty para mudar e trocar a sua pobreza for his riches. pela riqueza dele. Part of what he died for Parte daquilo que ele morreu was to make you rich. foi para te fazer rico. Amen. Amém. Now, Agora, how much is rich? quanto é que rico significa? O que é ser rico? Quanto? You notice? Você já notou? Oh, you get raising your hand. How much is Alguém rich? levantou a mão. O que é? Quanto é ser rico? Much. Much. Thank you very much. God doesn't define rich. Deus não define rico. If I ask every one of you, each Se one eu of you, perguntasse cada um de vocês, I would come up with many different eu definitions. iria receber muitas definições do que é ser rico. You know, in English, Sabe, em in the inglês, United States, nos Estados Unidos, for most of my life growing up, para grande parte da minha vida crescendo, a lot of people thought like $1 million muitas pessoas naquela época pensavam que $1 milhão rich, era ser rico, like 5 million reais. 5 milhões de reais. How many of you think that would be rich? Quantos aqui acham que 5 milhões de reais é ser rico? It's okay. Tá tudo bem, pode responder, viu? Não tem Did you pegadinha do não. with 5 million reais? Você gostaria de ter 5 milhões de reais? Yeah. Sim. Sim. Ok.
But do you know that there are people in Brazil Mas você sabe que tem gente no Brasil that if all they had was 500 Que se- reais, 5 million reais, que tudo que eles tivessem fosse 5 milhões de reais, they would take their own life eles iriam se matar. because they would consider that broke. Porque eles iriam considerar isso ser liso, When quebrado. you've got people now Quando você tem gente that are worth hundreds of millions que agora tem um valor de milhões, or billions, centenas de milhões ou bilhões, 5 million reais, nothing. 5 milhões de reais não é nada. That's just front pocket money. Isso é só o troco. They'll spend that much on a party. Eles gastam talvez um valor desse só numa festa. Amém? So, Então, what does God mean when He says o que é que Deus quer dizer quando Ele He became diz? poor Ele se tornou that you might be rich? pobre para você se tornar rico. How much is rich? Quanto é que é rico? É ser In 2 rico. Corinthians 8:9. Em 2 Coríntios 8, The 9. reason God doesn't define A that razão pela qual Deus não define is isso because He lets each one of us é define it porque for Ele ourselves. deixa que cada um de nós definamos o que é ser rico. God Deus does not put limits não coloca limites on us. sobre nós. We put limits Somos on God. nós é que colocamos limites em Deus. In our own lives, Nas nossas próprias vidas, we put the limits nós é que colocamos os on limites ourselves sobre nós and mesmos, on God. sobre Deus. No amount of money Nenhuma quantia de dinheiro is going to impress God. vai impressionar Deus. A million, 1 milhão, a billion, 1 bilhão a trillion, ou 1 trilhão. nothing to God. Para Deus não é nada. It won't impress Him. Não vai impressioná-lo. He won't say, "Woo, Ele não vai dizer, you are really something." você realmente With tem all that alguma money. coisa com esse dinheiro todo. The point is O ponto é that God gives us the opportunity que Deus nos dá a oportunidade to receive His word de receber a palavra and to let dele the Holy Ghost. e deixar que o Espírito Expand our Santo expanda a nossa visão. And here's what will happen. E é isso que vai As you acontecer. walk with God, Enquanto você anda com Deus, your definition of rich a sua definição sobre ser rico will change. vai mudar. What you think is rich O today, que você pensa ser rico if you hoje, walk with se God você andar com and Deus let Him e show you, deixá-lo que Ele te mostre, Tomorrow, amanhã your definition will be a much sua different. definição de ser rico vai ser muito maior. Amen. Amém. God lets you define it. Deus deixa você definir He'll isso. let you go as far as you're willing to Ele go. vai permitir que você vá o mais longe que você queira. He'll let you stop wherever you want to E Ele stop. vai permitir que você pare onde você quer parar com It's not up isso. to God, Não é da conta de Deus it's up to isso. you. Isso é com And você it's up to me. e é comigo. The spirit of faith, O espírito da fé, the single most defining characteristic a característica mais definida, of the spirit of faith única definição do espírito da fé, is vision. a característica dele é a visão. Because the spirit of faith sees Porque o espírito da fé vê that which cannot be seen aquilo que não pode ser visto with the natural eye. com os olhos naturais. You notice how Jesus never got rattled Você nota que Jesus ele nunca ficou at the circumstances? abalado com as circunstâncias. Never fazed him. Aquilo nunca perturbou ele. Because he's seeing beyond all Porque that. ele está vendo além daquilo. You remember the story of Lembra? Elisha and the Syrians? Da história de Eliseu e os sírios, How that the Syrian army de surrounded como he and his servant Gehazi? o exército sírio acampou ao redor dele e do seu servo And Geazi. Gehazi said, "Master, the Syrians have got us surrounded." E Geazi disse, mestre, os sírios nos rodeiam, nos And cercam. Elisha says, "No preocupe, Eliseu disse, não se preocupe, não não se se preocupe. preocupe. There's more with us Tem mais conosco than there are with them." do que estão com eles. And Gehazi E said, Geazi disse, 1, 2, 2,
and all these e Syrians. todos esses sírios. What did Elisha say? E o que é que Eliseu disse? Lord, open his eyes. Senhor, abra os olhos dele, Let him see. deixe que ele veja. And the Lord opened his E o eyes. Senhor abriu os olhos And he dele, saw the hills e ele viu todos os montes lotados, angels of God com os anjos de Deus, standing on the mountains. de pé nos The montes. Syrians didn't see him. Os sírios não viam They eles. thought they had Elisha Eles surrounded. pensaram que tinha Eliseu cercado. They didn't know that they were the ones surrounded. Eles nem sabiam que eram eles que estavam cercados. But Elisha knew, Mas Eliseu sabia. and God gave Gehazi a view of E- a vision of it. E Deus deu a Geazi uma visão, Opened his eyes. abrindo os olhos See, dele. that's what Paul meant Sabe, é isso que Paulo quis in dizer 1 Corinthians chapter 1 em 1 Coríntios capítulo 1, when he prayed quando ele orou. that the eyes of your understanding be enlightened. Efésios capítulo 1, para que os olhos do seu entendimento sejam He's abertos. praying your spiritual vision. Ele está orando para a sua visão See espiritual, what God has provided. pudesse ver aquilo que Deus proveu. When the devil thinks he's got you surrounded, Quando o diabo pensar que ele cercou você, the spirit of faith smiles o espírito da fé vai rir and says, "There's more with e us de não than there are with tem, them." tem mais com a gente do Glory que to com God. eles. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. God wants us to live Deus quer que nós vivamos a life that's dictated not by circumstances, uma vida que é ditada não pelas but by circunstâncias, Holy Ghost given vision. mas pela visão dada pelo Espírito Santo. That's what is truth. É isso que é a That's what is verdade. eternal. É isso que é That's eterno. what will never change. É isso que nunca vai mudar. That's what's in that book. E é isso que está ali nesse livro. All this vision, Toda essa all visão, this information, toda essa all informação, this compressed data toda essa data that the comprimida Holy Ghost will take. que o Espírito Santo vai You pegar open your heart to His Word. quando você abre o seu coração para a palavra dele. He'll show you. E ele vai te mostrar. Show you things to E come. vai te mostrar coisas por He'll vir. show you your future. Ele vai mostrar para você o seu He'll show you futuro. where you're going. Ele vai mostrar para onde você está Show you indo. what you're going to do. Ele vai mostrar o que, é que você vai fazer. Glória a Deus. I just caught a glimpse of something, Pastor. Pastor, eu acabei de receber um flash de I saw algo. where you're going to take this church. Eu vi para onde você vai levar essa igreja. I saw your next building. Eu vi o seu próximo prédio, como vai Oh, ser. glory to God. Glória a Deus. I saw growth. Eu vi I crescimento. saw increase. Eu vi aumento. I saw influence. Eu vi influência. Oh, glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Come here. Deus. Come Vem here. aqui, vem Come cá, here. vem aqui. Come here, Lily. Vem aqui, here, Lilian. Lily. Lilian, Come venha, venha. Father, in the name of Pai, Jesus. em nome de Jesus. Oh, glory to God. Glória a Deus. Thank you Obrigado for a fresh impartation. por uma transposição fresca. Thank you for a transfer Obrigado por uma and an transferência enlargement of vision. e alargamento e visão. Aha, sakaramoshke Ranchi que balagida. telemara gassanda lavrasa. Veramomochi palabobonse Vrigineshitina kalabashkete. masanto rokoshita. Sundramaskete. Vrigenasatila vara. Enlarging. Alargamento. Enlargement. Alargamento. God is enlarging Deus está alargando Your vision. a sua visão. because whatever you see, Porque aquilo que você vê, you will do. você vai fazer. Whatever you see, Aquilo que você vê, that's where you will go. é para lá que você vai. So I pray now Então eu oro agora and I speak over e eu you. declaro sobre você, Not increase in money, não aumento em dinheiro, not increase in resources, não aumento em recursos, not even increase in people. não mesmo aumento em pessoas, vision. mas em visão. Vision. Visão. Fresh vision is coming. Visão fresca está chegando. And that vision E essa is visão what you'll do. é o que você vai it's where fazer. you'll go. E é para onde você that vai. vision will E come essa to pass. visão vai acontecer.
Don't count it a light thing. Não conte algo como The pequeno. things that God has shown you. As coisas que Deus te mostrou. He's shown you things already Ele já te mostrou algumas that you've coisas never said to que anybody. você nunca disse para ninguém. You thought it would be boasting. Você pensou que iria estar se misunderstood. vangloriando ou iria ser mal interpretado. But the Spirit of the Lord is Mas saying, o Espírito do Senhor está dizendo: protect your vision. proteja a sua visão. Guard your vision. Guarde a sua visão. Trust me, says the Lord. Confie em mim, diz o It'll all Senhor. come to pass. E tudo vai It'll all acontecer. come to pass. Tudo vai It'll all come acontecer. to pass. Tudo vai It'll all come to acontecer. pass. Tudo vai In the name of acontecer. Jesus. Em nome de Hallelujah. Jesus. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Oh, yeah. Sim. Oh, yeah. Oh, sim. Oh, yeah. Oh, sim. Glory to God. Glória a Deus. Glória. Oh, yeah. Sim. Woo. Praise God. Louvado seja Deus. Praise God. Louvado seja Deus. See, what we must realize, Sabe o que nós precisamos reconhecer? and I know this church is well taught. E eu sei que essa igreja é bem ensinada. Probably go into the Greek and the Hebrew. E você provavelmente vai para o grego e o Understand hebraico. the word. E você entende a palavra. In ways that you didn't De before you heard the teaching. formas que você não entendia antes do But Jesus ensinamento. here in John 14 Mas Jesus aqui em João 14 and in John 16, e em João he 16, said, Ele it's better disse, for you that I go é melhor para você que eu vá. to his disciples. Falando para os They discípulos. didn't want him to leave. Eles não queriam que ele They had Jesus fosse. in the flesh. Eles tinham Jesus na carne. He taught them. Ele ensinava He eles, provided for them. provia para He eles, led them. guiava He eles, protected them. protegia And eles. then he said, I've got to go. E então ele disse: eu preciso ir. Lord, don't go. Senhor, não vá. He said, I have to go. Ele disse: eu preciso If I don't ir. go, Se eu não The for, Holy Ghost can't o come. Espírito Santo não pode It's vir. better for you É melhor para if você you've got the Holy Ghost living in que you você tenha o Espírito Santo vivendo em than if you've você. got me living with you. É melhor do que eu viver com você. And that goes for you and me too. E isso vale para você e para mim It's também. better for us É melhor para That nós the Holy Ghost lives in que o us Espírito Santo viva em than if nós Jesus lived with us. do que se Jesus estivesse vivendo Because conosco. Jesus was limited, Porque Jesus era what he could limitado show them. naquilo que ele podia mostrar. but the Holy Ghost Mas o Espírito Santo is not limited não é limitado, except by a não ser the quando limits that we put on him. os limites que nós colocamos But if we nele. throw our hearts open to the Mas se Word, nós abrirmos a nosso coração completamente para a revelations of palavra God, e para as revelações de then Deus, God will take us from então glory Deus vai nos levar de to glória glory em glória, glory, em glória, to glory. de glória by the Spirit of God. em glória pelo Espírito de And what is Deus. glory? E o que é glória? Light. Luz, More light. mais luz, More light. mais luz. The entrance of His Word A entrada das suas palavras gives light. trazem What luz. happens when light O comes que on? acontece quando a luz You acende? see. Você And vê. the brighter the light, E quanto mais claro the a more you luz, see. mais você vê. and He will show E you ele vai te mostrar things to come. coisas por vir. Oh, glory to Oh, God. glória, glória a Deus. I said glory to Eu disse God. glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Amen. Amém. Now Jesus called the Holy Ghost Agora Jesus chamou o Espírito Santo Comforter. do Consolador. That word is taken from the Greek word Essa palavra é tirada da palavra grega paraclete, que significa paracleto, which means literally one called alongside que to help. significa literalmente aquele chamado do lado para ajudar. And in the Amplified Bible, E na versão amplificada da Bíblia, he's called the Comforter, ele é chamado o Consolador, Counselor, Conselheiro, Advocate, Advogado, Intercessor, Intercessor, Strengthener, Fortalecedor, Standby,
apoiador, all of these amplifications todas essas of amplificações the word comforter. da palavra consolador. There's another word. Tem uma outra You palavra. realize that in Jesus' day, Você percebe que nos dias de they Jesus, spoke Aramaic as well. eles falavam aramaico também. There is a word in E Aramaic tem uma palavra em aramaico, identical to the one in Greek. idêntica à palavra no grego. But here's the meaning of the Aramaic Mas word. a definição da palavra em It's a aramaico compound word, é uma palavra composta. part of which means the curse. Parte dela significa maldição. The other part of that word means to stop. E a outra parte dessa palavra em aramaico So significa what Jesus was parar. saying is Então o que Jesus estava that dizendo é when the Holy Ghost has que come, quando o Espírito Santo vier, His job o trabalho is to dele put a stop é to colocar, the curse. é paralisar in your life. a maldição na sua vida. That's His job. É o trabalho To dele stop parar the curse a maldição in your life. na sua vida. Hallelujah. Aleluia. And what is one of the primary ways He does that? E qual é uma das formas primordiais que ele faz isso? Vision. Visão. Vision. Visão. Vision. Visão. Where there is no vision, Onde não tem visão, what o happens? que acontece? The people perish. O povo perece. So God gives vision. Então Deus dá visão. And He shows you the car. E Ele te mostra o carro. And He puts you in the driver's E Ele seat. coloca você atrás do volante. And now then, E instead of agora pedaling então, along, ao invés de estar andando de you've bicicleta, got 500 horsepower você under the hood. tem agora um poder de 500 cavalos. Glory to God. Glória a Deus. Vision. Visão. Vision. Visão. Vision. The Visão. language of the Holy É Ghost. é a linguagem do Espírito Santo. You know what the difference Sabe qual é a diferença between the spirit of faith entre o espírito da fé and an ordinary man E or the homem- natural mind is? um homem natural ou uma mente natural? An ordinary man Um homem natural or the natural mind, ou uma mente natural, even a Christian mesmo um cristão, operating out of his natural mind, operando a partir da mente natural everything dele, he encounters in life tudo que ele encontra na vida, is either a blessing tudo que ele encara na vida, ou é bênção or a curse. ou é uma maldição. But to the spirit of faith, Mas para o espírito da fé, everything he encounters tudo que ele encara is a challenge é um desafio to be overcome. para vencer. Instead of just rejoicing about the good things Ao invés de só regozijar com as coisas and boas crying about the bad e things, chorar sobre as coisas the ruins, spirit of faith faces o everything espírito the da same fé encara tudo do mesmo with jeito, the confidence com a there's confiança more with us de que tem mais conosco than there are with do them. que aqueles que estão com eles. This government is not my source, Esse governo não é a minha fonte and it is not my limit. e não é o meu limite. God is my source, Deus é a minha and fonte my God is e unlimited. meu Deus não tem And I've limites. taken the limits off E of eu Him, vou tirar os limites de and I'm going to Deus. do what God E eu says vou I can fazer o do. que Deus And fala I'm que eu gonna posso go where God fazer. says E I eu can vou go. para onde Deus And I'm fala gonna que eu be what vá. God has called E eu me to vou be. ser quem Deus me chamou para ser. Hallelujah. Aleluia. Oh, glory. Oh, glória. Oh, glory. Glória. Oh, glory. Glória. I speak increase to your Eu church. declaro aumento sobre as igrejas de Increase to your vocês. church. Aumento sobre as suas I speak igrejas. increase to this Eu church. falo aumento para essa God, igreja. open their eyes. Deus, Open their abra os eyes. olhos deles. Open their eyes. Abra os olhos deles. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louvado seja Deus. Now, I made a bold statement, Agora, eu fiz uma but declaração I'm going to back it ousada, up with Scripture. mas eu vou apoiar com as You got escrituras. time for one more Você story here? tem o tempo para mais uma história aqui na Bíblia? Só mais uma? Turn with me Vá comigo to 1 Samuel 17, para 1 Samuel 17. story of David and A Goliath. história de Davi e Now, Golias. somebody said, well, I've heard that story. Alguém pode dizer, mas eu já ouvi essa Yeah, but you história. hadn't heard me tell it. Mas você não me ouviu dizê-la. 1 Samuel chapter 17 1 Samuel 17 is the story of a young é man, a história de um jovem, a teenager,
Um jovem, adolescente, who was in the right place at the right time. que estava no lugar certo na hora certa. His older brothers were in the army. Os seus irmãos mais velhos estavam no And at this exército. time, Israel was at war with E Palestine. nessa The época, Philistines. Israel estava em guerra contra os filisteus. And they were on opposite sides of the valley. E eles estavam de lados opostos desse You vale. do understand Vocês entendem, that né? the word Que Palestine a palavra Palestina originates in the word se Philistine. origina da palavra filisteu. The battle that Israel's fighting today, A batalha, a guerra que Israel está lutando hoje same enemy they had in é o 1 mesmo Samuel 17. inimigo que eles tinham aqui em 1 Samuel 17. So they're on opposite sides of the Então, valley. eles estão do lado oposto do A vale. valley in between. E um vale no meio And deles. the battle had stalled. E a batalha, ela tinha estagnado. Both sides are dug in. Dos dois lados, eles estavam meio que paralisados. There was this man on the side of the Philistines. Tinha esse homem do lado dos His name was filisteus. Goliath. You can read E era about it. Golias, você já leu sobre You eles. know the story. We don't have to read Você the whole thing. conhece a história, a gente não vai ler tudo. He was somewhere between 9 and 13 feet tall. Ele era alguma coisa entre, can you tell me in kilometers? What's the height of this stage? Qual que é o tamanho aqui? Probably almost 3 feet. Aqui? Quanto? 1 meter. 80, How high is this 80 stage? About 1 meter? centimeters. Less than one, well. Less than 1 meter. 1 meter, yeah. Okay. So that's 1 meter, and I'm a few Mais ou inches. menos I'm a few metro inches aqui. short of 6 feet, of 2 meters. So he was at least this tall. Golias era pelo menos nessa altura aqui, por baixo. At least, Pelo menos. and maybe taller. E talvez até maior. So he'd come out in the valley every Então, day. ele ia para o vale toda He vez, said, "There's todo no need in dia. all of us fighting. Ele diz, não tem necessidade de todos nós Let's just pick a lutarmos. representative for both sides. Vamos pegar um representante de cada I'll lado. fight for the Philistines. Eu vou lutar pelos filisteus. Send out your best man, Envia aí o melhor homem de and vocês. all the armies of E Israel todo o exército de Israel ducked down lower estava lá debaixo, se escondendo. in their foxholes. Debaixo das valas. When he came out, Quando ele saía, eles olhavam, they ducked down. eles baixavam a cabeça. But David, the youngest of the sons of Mas Jesse, Davi, o mais novo do filho de Jessé, Who was a os shepherd. filhos, que era um pastor, his father said, o pai dele disse: "Go down to the battlefield and check on your brother. vá até o campo de batalha e cheque como estão os seus irmãos. Take him some cheese and such." Dê para ele, leve para eles queijo, pão. So he went down. Então ele foi até lá, Obedient son. um filho Pays obediente. to be in the right place at the right time. Vale a pena estar no lugar certo e na hora certa. And he was, E ele estava, because he listened to his porque father. ele ouviu o seu pai. If you listen to your Se father, você ouvir seu pai, you'll always be in the right você place at sempre the vai right time. estar no lugar certo e na hora certa também. So he went down, Então ele desceu até lá, and he's looking for his brothers. ele está procurando pelos And irmãos. about that time, E Goliath comes. naquele momento Golias aparece. Soldier is in the Os foxhole. soldados estavam lá na vala. Goliath makes his challenge. Golias faz o desafio. But it ducks Todo down. mundo agacha. They're talking to each other Eles estão falando um para o outro. as they hide. Enquanto eles se escondem. They said, "Man, that guy's big. Rapaz, o cara é grande, hein? Ooh, he's fearsome. Meu Deus do céu, ele Well, parece terrível. I'd like to do this Eu queria muito fazer isso. because the guy that defeats Porque him, o cara que vencesse the aí, king has said o rei disse, he's going to make him rich. ele vai fazer esse homem He's rico, going to set his father's house free. vai libertar a casa do pai And dele he's even going to give that victor the king's daughter e vai dar para quem to be his vencer wife. a filha do rei And you know the king's por daughter? esposa. E você conhece a filha da esposa? Gata. É uma gata. So David is standing there Então Davi tá lá and he says, e ele diz: wait a minute, what was that? peraí, o que você falou mesmo? Say that again. Diz de novo aí. Yeah, that's what the king Sim, said. foi isso que o rei falou. Set his father's house free Vai libertar a casa Make him da rich. pessoa, vai deixá-lo rico and he'll get the daughter. e vai Gata. pegar a gata.
David said, wait a minute. Davi disse, peraí. Tell me one more Me time. diga mais uma Well, by vez. now his brothers have Bem, spotted. agora os irmãos já chegaram na His cena. brother said, what are you doing down E here? os irmãos dele estão perguntando, o que We você know está how fazendo naughty aqui? you are. A gente sabe como você And é. you come down here to watch the big guys, E these soldiers. você veio aqui observar os homens serem soldados de verdade. Get on back home where you belong. Volta para casa onde você pertence. David said, what have I E done? Davi disse, o que eu Is fiz? there not a cause? Não tem causa. Then he turned to another soldier and said, E ele olha para o outro soldado e diz, tell me one more time, me diga mais uma what happens vez, to the guy that o defeats que him? acontece com o cara que derrotar aquele Makes him ali? rich, Vai fazer ele father's house rico, free. vai libertar a casa do Gata. seu pai e vai ficar com a gata. So David said, Então Davi disse, I'll do it. eu vou fazer. Now see, everybody else saw this Sabe, huge monster. todo mundo viu aquele homem monstruoso. David sees an opportunity Davi vê uma to oportunidade get rich, para ficar to go rico, free, para ficar livre de impostos e ficar com a gata. Amen. Amém. So the king gets word of it. Então a conversa chega até o rei. Said, bring that boy up here. Traga esse garoto aqui. And David went to the E king. Davi foi até o rei. King said, you sure you want to do this? E o rei disse, tem certeza que você quer fazer isso? He said, let me at him. Ele disse, deixa comigo. I've been keeping my father's sheep Eu out. estou cuidando das wilderness. ovelhas do meu pai no A deserto. lion came up. Um leão apareceu I lá. killed that Eu lion. matei o leão. A bear came up Um urso chegou to harass the sheep. para bagunçar com as I ovelhas. killed the bear. Eu matei o urso. And this uncircumcised E Philistine esse filisteu shall incircunciso be just like that lion vai, and bear. vai ficar igualzinho o urso e o leão. See, when he called him an uncircumcised Philistine, Sabe, ele chamou o homem, Golias, said de was, incircunciso filisteu. he O que may ele be estava big. dizendo é, ele pode até ser grande, he may be scary, ele pode até ser monstruoso but he's got no covenant e with fazer God. medo, mas ele não tem aliança com Deus. I, on the other hand, Eu, por outro lado, I may not look big, pode ser que eu não pareça I may not look grande, scary, pode ser que eu não tenha but I've essa got a covenant with God. imagem de aterrorizante, mas eu tenho aliança com Deus. Amen. Amém. He said this uncircumcised Philistine will go down just like the bear Ele and the disse, lion. esse filisteu incircunciso vai cair igual o urso e o leão. So Saul said Então Saul disse this. Saul disse isso. Well, nobody else has volunteered, Bem, ninguém mais está se voluntariando. and I'm sure not going to do E it. com certeza eu é que não vou para lá. So okay. Então tudo bem. And then Saul said, Então Saul here, diz, put my armor on. coloca aí a minha armadura sobre It'll help você. you. Vai te ajudar. So David put the armor Então on. Davi coloca a armadura. He's feeling it in the Ele helmet. está tentando. O capacete está rodando na cabeça dele. I can't use this. Eu não consigo usar isso. I haven't proven this. Eu não estou aprovando isso. But I know what works for me. Mas eu sei o que é que funciona para mim. So he took the armor off. Então ele tirou a And he armadura. went down. E ele desceu. Now notice what David did. Agora note o que Davi fez. Verse 39. Versículo 39. David girded his sword Davi cingiu a espada upon his armor. sobre as suas vestes. And, excuse me, wrong verse. Verse 40. Desculpa, versículo 40. Says he took his staff in his hand Diz que ele tomou o seu cajado na mão. and chose 5 smooth E stones escolheu 5 out of the brook pedras. and put it in a shepherd's bag which he had. E colocou no alforje que ele tinha. And he took his sling. E ele pegou a funda. Now, I've been to Israel a number of times. Eu já estive em Israel por várias I vezes. saw a guy demonstrate E the eu sling one vi time. homem fazer a demonstração Any y'all ever seen desse that? alforje. Alguém aqui já viu? It's impressive. Dessa funda é impressionante. Long leather cords É uma corda de couro bem with a longa. pouch on the end. Tem uma bolsinha no final. Put a rock in it Você coloca uma pedra dentro and start e spinning. você começa a girar. You get it spinning and turn it loose. E quando ela Let está go of one of na those leather velocidade, straps. você solta, deixa ela You sair can hear that rock da sua sailing mão e você consegue ouvir a pedra. through the air. That's what David knew how to use. Foi isso que Davi teve que usar. So he took these stones Então ele pegou essas and pedras he went down against
Goliath. E ele foi contra Golias. When he got close, E quando ele se the aproximou, Philistine said in verse 43, o filisteu disse no dog? versículo 43, sou eu algum "Did you come cão out against me with sticks?" para tu vires a mim com And the paus? Philistine cursed E David. o filisteu amaldiçoou By Davi his God. pelos seus The deuses. Philistine said, "Come here, boy. O filisteu I'm disse going para to give your Davi, flesh to the fowls of the air. venha para cá, rapaz, eu vou te Will dar carne às feed your aves do carcass to céu the beasts of the e eu field." vou alimentar as bestas do campo com a sua Verse carcaça. 45. Versículo 45. Then David said, Então Davi disse, David said, Davi disse, David said, Davi disse, David said, Davi disse, Oh, David said Davi disse to the Philistine, ao filisteu, David said to the giant, Davi disse ao David said to the mountain, gigante, Davi disse para o "You monte, come to me with a sword and a spear, tu vens a mim com espada e com lança With a shield. e com escudo, but I'm coming at you porém eu vou contra ti, in the name of em Jesus, nome do Senhor, in the name of the Lord em Jehovah, nome do Senhor In the dos name of the God exércitos, of hosts, no nome do Senhor dos the exércitos, God of the armies of Israel o that you Deus have dos defied. exércitos de Israel, a quem tens This afrontado, hoje mesmo, Today. hoje, See, faith is always sabe, today. fé é sempre hoje, Now. agora, Today, hoje, God will deliver you into my hand, hoje mesmo o Senhor te entregará na and minha I'm mão going to smite you, e and I'm ferir-te-ei going to cut your head e off, tirarei a tua and I'm cabeça going to feed you to the e eu to the vou- birds and e the eu- beasts of the field. e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje And às aves everybody's do gonna know céu. this day E todos saberão that there nesse is a dia God in que Israel. tem Deus em Israel. And then David got so excited. Davi ficou tão He said, "And when empolgado. I'm through with you, E ele disse, quando eu acabar I'm com going to kill você, everybody you know. eu vou acabar com todo mundo que tu I'm going to kill conhece. everybody in this Eu army." vou matar todo mundo desse exército Now, that's seu. bold talk. Isso é uma conversa But ousada. David went out against him. E Davi foi And contra the scripture ele. says that David E ran as at him escrituras diz que Davi correu all the contra time, ele. spinning that. O tempo todo girando. Now, David knew how to sling that stone. Agora Davi sabia como girar But his aquela covenant pedra. with God Mas a aliança dele com Deus Guided that stone. guiou aquela pedra. David threw it, Davi but jogou. God guided Mas it. foi Deus que guiou a And he pedra. caused that stone to hit that E fez a giant pedra atingir in the o one gigante place no único lugar that he wasn't protected, que não estava right protegido. between the eyes. Bem no meio dos olhos. And that big monster fell E over aquele monstro caiu like a giant tree. como uma árvore David gigante. jumped up on him, E Davi Grabbed his subiu own sobre sword. ele, pegou a própria espada, cut his head off, cortou a cabeça dele, held it up for everybody pegou to see. para todo mundo ver. Glory to God. Glória a Deus. Well, you can imagine what the Você Philistines pode did. imaginar o que os filisteus fizeram. Now that army is terrified. Agora o exército está Their aterrorizado. champion is dead. O campeão deles morreu. And you can imagine what the armies of E Israel pode have done. imaginar o exército de Israel, o que Glory eles to fizeram. God. Glória a Deus. Let's go help him. Vamos ajudá-lo. And they chased the E eles Philistines começaram a correr atrás dos and filisteus wiped them out. e acabou com Glory eles. to God. Glória a Deus. All because there was one young man, Tudo porque tinha um a jovem, teenage boy, um jovem that had adolescente faith in his que covenant with tinha God fé na aliança que ele tinha com and Deus saw an e opportunity viu uma oportunidade when everybody else saw an obstacle. quando todo mundo viu um obstáculo. David saw that giant go down with these eyes Davi não viu aquele gigante cair com because he esses saw olhos. that giant go down with Ele his spiritual viu eyes. aquele gigante cair com os olhos He espirituais. knew what he was going to Ele sabia o que ia Glory to fazer. Glória a do. When you go Deus. out against your enemies Quando você for contra os seus in your inimigos, covenant rights, no seu direito de aliança name com of Deus Jesus, e no nome de they Jesus, hadn't got a chance. eles nem têm chance alguma Not a contra você. prayer. Nem Glory nada. to God. Glória a Deus. Because greater is he Porque maior that's é in aquele you que está em than você he that's do in que the world. aquele que está no mundo. Glory to God. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia.
The spirit of faith O espírito da fé doesn't run from a fight. não corre de uma briga. Doesn't cower in a battle. Não se acovarda no campo da When batalha. everybody else Quando todo o restante do sees povo problems, vê the problemas, spirit of faith o espírito da fé says there's an opportunity here. vai dizer, tem uma oportunidade aqui. Amen. Amém. I see the religious ideas. Sabe, as ideias da religiosidade God will use que Deus vai usar, tests, tre- trials, testes, tribulações, problems, problemas, the devil o diabo, to perfect you, para te aperfeiçoar, to teach you lessons. para te ensinar lições. Anybody ever heard that? Alguém que já ouviu isso? God will use things like that to teach you things. Que Deus usa coisas assim para te ensinar algumas coisas. You know, the Lord told me one time. Sabe, o Senhor me disse uma I was vez, reading over in the book of Matthew, Pastor, eu estava lendo, pastor, no livro de and I saw that Mateus, after Jesus was baptized in the Holy e eu Ghost vi que depois que Jesus foi batizado no Espírito Santo, and water na água, by John the Baptist por João at the Batista, Jordan River, lá no Rio the Jordão, first thing that happened was a primeira coisa que aconteceu the Holy Ghost led him foi que into the o wilderness Espírito Santo o guiou para o where he deserto, was tempted of the devil. onde ele foi tentado pelo diabo. And I was looking at that one E eu time, estava olhando esse versículo uma thinking about vez, what I'm talking to you about. pensando sobre isso mesmo que eu estou te And falando. the Lord said, E o Senhor disse, Son, filho, to me, falando para mim, I didn't lead Jesus eu não guiei into the Jesus wilderness no deserto for the devil to teach him a para lesson. o diabo ensiná-lo uma I lição. led him into the Eu o wilderness guiei no deserto, to teach para o the deserto, devil para a ensinar lesson. o diabo uma lição. So when you find yourself Então, quando você se led by encontrar the Lord guiado pelo into Senhor a challenging em situation, uma situação desafiadora, He's not trying to teach you a Ele não lesson está tentando ensinar você uma He sent lição. you there Ele colocou você to lá teach the devil a para lesson. ensinar o diabo uma lição. Hallelujah. Aleluia! Glory to God. Glória a Deus! Glory to God. Glória a Deus! We got any people of faith here Tem tonight? alguém da fé aqui nessa noite? Then open your eyes Então abra os seus olhos and look for the challenges. e veja veja Understand. através dos desafios. Like Entenda. David. Entenda como Davi. There's wealth, Tem riqueza, there's success, tem sucesso, there's victories. tem vitórias. I mean, some of you maybe even there's a gata. Talvez para alguns de vocês vai ter até uma gata também. That's only if you don't already have one. Isso só se você já não tiver a sua própria gata. Don't go looking for another one if you've got one. Não procure uma gata se você já tem uma. But the point is, Mas a questão é there's something to be gained. que tem algo para se ganhar. Don't look at things as, Não olhe para as coisas como what have I got to lose? o que eu vou perder com isso. Instead, begin to face life with, Ao invés disso, comece a encarar a vida dizendo: there's something to gain here. tem algo para se ganhar aqui. God's got something for me. Deus tem algo para mim nisso. I'm not going to survive. Eu não vou sobreviver. God hasn't called you to survive. Deus não te chamou para He has sobreviver. called you to thrive. Ele chamou você para desfrutar. Amen. Amém. And to take possession E de tomar posse of those things that He has created. daquelas coisas que Ele criou. Amen. Amém. The greater one O maior is in you. está em você. Amen. Amen. Amém, Amen. amém, amém. Now, I'm going to close this. Agora eu vou encerrar. I better take my seed with me. É melhor pegar minha semente comigo. I want to lay hands Eu quero impor as mãos on all the pastors sobre todos os and pastores, full-time ministers pastores auxiliares again, e tonight ministros is de a tempo night integral. of imparting vision. Nessa noite é a noite de transmitir I a believe God's visão. enlarging our vision Eu creio que Deus está alargando a nossa in these visão meetings. nesses You cultos. fed on the word Vocês se for days now. alimentaram da palavra já por dias. Tonight we've stirred E you. nessa noite nós despertamos vocês. Don't lose it. Não perca isso. You've seen things in these Se meetings. você viu coisas nesses cultos, Protect them. proteja essas Guard coisas. Guarde essas coisas. Feed them.
Alimente-se dessas Feed coisas. them on the Word. Alimente essas coisas pela And palavra. trust the Holy Ghost E confie no Espírito Santo lead you para te direcionar in the way that is necessary de uma for you to experience it. forma que é necessária para você experimentar. Amen. Amém. But for all the full-time pastors in here Pastores de tempo and their integral, wives, suas esposas, you'll come down se here. você vier aqui na frente, I'll lay hands on eu you vou impor as mãos sobre vocês and I'll pray for you. e eu vou orar por vocês. And for all those E para todos vocês that are on the staff of this que church, são funcionários dessa the igreja, ministerial staff. a equipe ministerial. Amen. Amém. You come down here. Se você é da equipe ministerial If you want dessa hands laid igreja, on vem you. à frente. Se And você I'll lay my quiser, em posição de mãos, eu vou Glory impor to as mãos God. sobre você. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Let's all lift our hands and Vamos, worship the Lord vamos right todos now. levantar a nossa mão e adorar ao Senhor nesse Let's thank Him momento. for impartations tonight. Vamos agradecê-lo por transposições nessa noite. Glory to God. Glória a Father, we Deus. praise you. Pai, nós te We louvamos, magnify you. nós te magnificamos. And we yield ourselves E nós nos submetemos to the Holy Spirit. ao Espírito Santo. That our hands and arms may Nossas become like jumper mãos, cables. nossas mãos se tornem catapumbas. That as we lay our hands upon Que your enquanto ministry, nós colocamos as mãos sobre os teus that ministros, divine power que o poder divino, anointing, a unção and vision e a visão will come upon them. virão sobre eles. Their vision will be enlarged. A visão deles serão It alargadas, will expand. serão expandidas. And when your vision expands, E quando a sua visão expandir, your circumstances can't as contain suas you. circunstâncias não podem te You conter. get bigger on the inside Você se torna grande por than whatever's dentro, on the outside. maior do que aquilo que In está the por name of fora. Jesus, Em nome de Jesus, I lay my hands on you, eu my imponho brother. as minhas mãos sobre você, meu irmão. Thank God for impartation. Obrigado, Senhor, por transposições nessa Aleluia. noite. tonight. Aleluia. Everything you need Tudo que você to precisa fulfill what God's para called you to do. cumprir aquilo que Deus te chamou para And fazer. enlargement of vision. E alargamento In da Jesus' visão, name. em nome de In Jesus. the name of Em Jesus. nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Thank you that the anointing flows Obrigado, tonight. Senhor. A unção flui nessa noite. Thank you, Lord, Obrigado, for Senhor, fulfilling your word por cumprindo a tua in this palavra service. nesses In the cultos. name of Jesus. Em nome de Jesus. Receive. Receba, Receive. receba, And it'll affect that which you receba. see. Receba e vai afetar aquilo que você vê. Now, Pastor, I've already laid hands on Pastor, já impus as mãos sobre vocês. you. But again, Mas novamente, now then, agora, Isondre, Fana, Mari que shanda Ekron, vrasa. Mobojende, Vreginde levrosa Marom, kishi. Mobojsekere, Vranda risitina masika rabasa. I'm going to say this to you, Eu vou dizer isso para você, but this goes for all the leaders mas here. isso vai também serve para todos os líderes aqui. God wants you not only teaching Deus não quer que você só ensine by precept, por preceito, but by example as mas well. por exemplo também. Let God bless you. Deixe Deus te abençoar. Let God prosper you Deixe Deus te and prosperar take you to a new level. e te levar para um próximo nível. Because those that follow you, Porque aqueles que te seguem, whose hearts are pure cujos corações estão limpos, and who are honest puros, before God, e que são honestos diante de will be Deus, inspired by it, serão inspirados. and you'll take them to a E greater place você too. vai levá-los também para um lugar maior. You'll let God bless Se you, você permitir the way que He Deus wants te to bless you. abençoe da forma como Ele quer, then everybody that follows you então todos que te seguem will receive of that same vão blessing. receber dessa mesma bênção. So be blessed Então sejam in abençoados the name of Jesus. em nome de Jesus. Glory to God. Glória a Deus. In the name Em of the nome Lord Jesus. do Are Senhor y'all together? Jesus. Yes, Here yes, together. yes, yes. In the name Em nome of the Lord do Jesus. Senhor Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, For Senhor, those that you've called alongside por to aqueles help. que o Senhor chamou do lado para ajudar. And as it was in the days when E David was king, assim como era nos dias que Davi era rei, both those that went to war aqueles que iam para a guerra and those that stayed by the stuff, e aqueles também que permaneciam no matter what para position they trás, held, não importava qual posição eles God tinham, blessed them all equally. Deus os abençoava igualmente. Thank you, Father, Obrigado, Pai, for imparting that por vision transmitir to this visão entire church. para toda essa In the igreja. name of Jesus, Em nome de Jesus, I bless you in the eu name te of the Lord. abençoo no nome do I Senhor. bless you
Eu te abençoo. I bless you. Eu te abençoo. I bless you. Eu te abençoo. I call you Eu blessed. declaro você Because the abençoado. creator of all things. Porque o Criador de has todas called as you coisas blessed. te chamou de And abençoado. begin to declare over E yourself. comece a declarar sobre I si am mesmo. blessed. Eu sou I abençoado. am blessed. Eu sou abençoado. I am blessed. Eu sou In the abençoado. name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of the Lord Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Thank you, Father, Obrigado, Pai, for his help in this place. pela ajuda dele nesse lugar. May a greater measure of anointing Que come uma upon him. unção, uma medida maior de unção venha sobre Carry ele. out that which you called Para him to do. carregar aquilo que o Senhor o And chamou para holding up fazer. the arms of his pastor. E segurar os braços do seu In the pastor. name of Jesus. Em nome de Jesus. Thank you, Father. Obrigado, Pai. The transmitting Que transmissão, anointing through the laying on of unção, hands. transmissão Taking da place unção right now. através da imposição das mãos está Glory to acontecendo God. agora mesmo. Glória Glory a to Deus. God. Glória a Did we Deus. get everybody? Oramos por todos. We get everybody? Todos. We got everybody? Yes, ok. Let's all lift our hands Vamos todos levantar as and nossas declare, mãos I am blessed. e declarar: eu sou abençoado. Say it again. Diga de novo. One more time. Mais uma vez. Now say this out loud. Agora diga em voz alta. My vision is growing. Minha visão está crescendo. Say it again. Diga de novo. One more time. Mais uma vez. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glory to God.